Simone Tebet está prestes a trocar de legenda e se preparar para se tornar um nome relevante no governo Lula e da Frente Ampla para as eleições de São Paulo. Vamos entender melhor esse papo com o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Para que partido ela vai, hein, Pedro? Pois é, né, Sofia? O partido que deve ser inchado por todos os caras de direita do governo Lula, o PSB. Simone Tebet está se encaminhando para o partido de Geraldo Alckmin e está sendo um nome ventilado aí, Sofia. Tem pesquisas apontando que ela tem um potencial de crescimento interessante para ser candidata ao governo de São Paulo. Para mim, isso também é uma ideia do próprio Alckmin para ele não ser o candidato, né? Porque o candidato favorito para o governo de São Paulo seria ele, né? Mas a Simone tá no modo campanha, né? Ela perdeu todo o eleitorado dela bolsonarista que ela tinha antes de virar ministra do Lula. E ela tá com discurso. Isso aqui é discurso de candidata, tá, Sofia? Ela falou lá pro ICL. Vamos ver juntos. Congresso Nacional, lamentavelmente, hoje você tem lobby das organizações criminosas dentro do Congresso Nacional, não é a maioria dos parlamentares, muito pelo contrário, a maioria absoluta está longe desse processo, nem sabe o que está acontecendo, mas você tem lobbies de organizações criminosas ou de crime organizado ou de atividades que a princípio tinham que ser ilícitas no Brasil, ali assediando líderes para que segurando pauta, prendendo pauta. E eu dou um exemplo muito claro, né? Que foi a questão de Betts e hoje a tentativa de regularizar cassinos no Brasil. Isso tem nome, tem sobrenome, tem carimbo, né? Nós sabemos para que serve cassinos numa sociedade tão empobrecida como a do Brasil. Isso significa, de novo, lavar dinheiro de crime organizado, aumenta a violência nessas regiões, é um emprego, gera emprego, é um emprego precário, você tem ali prostituição envolvida, você tem droga envolvida, você tem lavagem de dinheiro. Então, assim, nós temos que estar muito atentos a questões como essas. Sofia, eu acho um nome interessante, assim, não tô falando... a Simone Tebet é uma mulher do agro e de direita, tá, gente? Mas acho um nome interessante, Sofia, na questão do embate com o Centrão, tá? Isso que eu acho relevante, esses nomes aí que o PSB tá pingando. E aí temos aqui uma notícia da Jennifer Goulart do dia 16 de janeiro. Tebet recebe convite do PSB, avalia candidatura em São Paulo e vai conversar com Lula para definir o seu futuro. Possível palanque no maior colégio eleitoral do país poderá levar a ministra a deixar o MDB, que está cada vez mais na mão do Temer e do Ricardo Nunes, ou seja, do bolsonarismo. Vamos ler aqui essa nota. Cortejada por aliados de Lula para compor uma candidatura em São Paulo e com convite em mãos do PSB para assumir a empreitada, a ministra Simone Tebet do Planejamento tem uma conversa marcada no fim do mês com o presidente para definir o futuro político. O encontro contempla o desejo do Palácio do Planalto de montar um palanque forte no maior estado do país, com 33,5 milhões de eleitores, para a tentativa de reeleição do chefe do executivo. Ser candidata em São Paulo, no entanto, pode representar a saída de Tebet do MDB, partido ao qual está afiliada há 27 anos. A legenda comanda a capital com o prefeito Ricardo Nunes e apoia a gestão do governador Tarcísio de Freitas do Republicanos, dois nomes que estarão ao lado da candidatura presidencial de oposição. Lula pediu a conversa a sós com a ministra quando estiveram no fim do mês passado em Foz do Iguaçu, no Paraná, durante a cúpula do Mercosul. A volta a Brasília foi no mesmo voo, momento em que combinaram de discutir já no início de 2026 o papel eleitoral. Tebet já avisou o seu grupo político que estará com Lula na disputa presidencial e que topará o desafio que ele propuser. Procurada, ela não se manifestou. Aliados do presidente enxergam a ministra como um nome competitivo para disputar uma vaga majoritária nas eleições de São Paulo, seja candidata ao Senado, vice ao governo ou mesmo cabeça de chapa se o ministro Fernando Haddad e o vice-presidente Geraldo Alckmin não toparem essa missão. Para o entorno de Lula, a titular do planejamento, por estar ao centro, teria a capacidade de agregar um eleitor que não vota tradicionalmente no PT.
Ela tem bom desempenho no debate público e compôs o governo num ministério importante. O MDB perde a oportunidade de não usá-la dessa maneira. Se ela enxergar que tem outro partido que ofereça condições de ser candidata, é uma grande aliada e com potencial em São Paulo, seja para o governo ou para o Senado, diz o presidente do PT no estado, deputado federal Kiko Seleguin, do PT de São Paulo. Com portas abertas, Tebet já tem em mãos um convite do PSB, caso decida deixar o MDB e se lançar por São Paulo. Foi feito o convite, Tebet seria muito bem-vinda, o partido quer crescer no Senado e na Câmara e precisa ter nomes consistentes e com projeção nacional, diz o presidente do PSB em São Paulo, Caio França. Aliados da ministra admitem a possibilidade de mudança de legenda, algo que já foi descartado por ela no passado. Segundo eles, não há hipótese da Tebet ir para o PT, mas o PSB é visto como um partido viável. Em outubro, Alckmin, integrante da sigla, afirmou que ficaria honrado em ter Tebet como correligionária. A ministra já tem feito gestos em direção ao PSB e ampliado a interlocução com nomes da sigla. No final do ano passado, recebeu a deputada federal Tabata Amaral para uma conversa a sós no gabinete. A parlamentar é uma das responsáveis pela aproximação da chefe do planejamento com a legenda. A definição da posição de Tebet em São Paulo dependerá da palavra final de Lula, dentro de uma decisão guiada por pesquisas que já vêm sendo feitas. Aliados ponderam que o presidente não baterá o martelo sem analisar a viabilidade eleitoral da ministra e de outros nomes cotados para disputa no estado, casos de Haddad, Alckmin, dos ministros Márcio França, empreendedorismo, e Marina Silva, do meio ambiente. Na hipótese de mudança de partido, o presidente do PSB, João Campos, também terá um papel fundamental na equação. Relação histórica, caso esse seja o caminho, Tebet estará em lado oposto ao do atual partido. O presidente estadual do MDB, Rodrigo Arena, está organizando apoio à reeleição de Tarcísio. É uma mudança, sim, gente, esperada, mas é uma mudança que constrói aquela coisa, Sofia, que é o seguinte, que isso aqui pode ser a diferença da eleição do Lula nesse ano. A construção de um centrão que não esteja alinhado com o Tarcísio. E quando eu falo Tarcísio, não necessariamente o Tarcísio candidato presidencial, mas o Tarcísio vai construir ou a própria base ou a base do Flávio Bolsonaro em São Paulo. Isso é um fato. Então vai se construindo uma frente de oposição aí dentro do estado de São Paulo. O Platô BR lembrou o passado da Tebet no MDB, entre a lealdade a Lula e a história com o MDB, o dilema de Simone Tebet, a ministra que em 2022 apoiou Lula após um desempenho elogiado no primeiro turno. Ela foi melhor que Ciro Gomes, tá, gente? Elogiado no primeiro turno da corrida presidencial, está diante de uma indefinição e de um dilema pessoal. Aderir ao plano petista de formar um palanque forte em São Paulo pode obrigá-la a abandonar o MDB e a história política herdada do pai, o Rames Tebet. A ministra Simone Tebet sempre teve o MDB como uma casa herdada de seu pai, Rames Tebet, político tradicional do partido que ajudou a fundar a legenda no início da década de 1980, em oposição à ditadura. No MDB há 27 anos, Simone conviveu e obteve apoio e proteção de políticos que a viram crescer e seguir os caminhos de Rames, desde a juventude em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, entre eles o ex-presidente Michel Temer, que bancou a sua candidatura em 2022 à presidência da República, a despeito dos olhares atravessados dos caciques da sigla. Sem conseguir chegar ao segundo turno das eleições, a presidenciável, que partiu do patamar de 2% de votos para 4,16%, acabou por levar esse prestígio para a campanha do então candidato Luiz Inácio Lula da Silva, conquistou a admiração de Lula ao longo do segundo turno e entrou no governo, tornou-se uma ministra da cota pessoal do presidente e não do MDB. Neste ano eleitoral, a história de Simone a coloca diante de duas opções que se transformaram em um dilema político para ela. A primeira opção envolve trocar o seu antigo domicílio político por São Paulo para atender os pedidos de Lula, que quer montar um palanque forte no estado e vem enfrentando dificuldades nessa tarefa. A segunda é ser, mais uma vez, candidata ao Senado pelo Mato Grosso do Sul. MDBistas afirmam que a ministra já disse à cúpula do partido que seguirá fiel a Lula. Com isso, não haveria lugar para ela na formação da chapa em São Paulo, já que o partido manterá o compromisso firmado pelo prefeito Ricardo Nunes com Tarcísio de Freitas, seja em um processo reeleitoral do governador, seja em eventual migração dele para uma corrida presidencial, na qual seria adversário do petista. Uma aliança com o PT é considerada improvável. Nesse cenário, há a possibilidade de Simone mudar de partido para se candidatar em São Paulo, ao Senado
ou mesmo ao governo estadual. É uma mudança, Sofia. Eu acho a trajetória dela muito parecida com a da Soraya Tronic. Elas perderam o eleitorado original delas, né? Isso já era. Perderam o eleitorado original delas, disso eu não tenho dúvida. Ao mesmo tempo que eu tenho minhas dúvidas se elas conseguiram ganhar algum outro eleitorado. Sim. Então, eu não apostaria muito nela. Eu entendo ela tá fazendo a aposta que ela está, até porque, vamos e convenhamos, ela precisa que o Lula continue no governo para ela ter... O cacique dela era o Temer, gente. Acho que ela não pode contar com o Temer hoje. Não, definitivamente não. Então, assim, ela não tem outra opção senão se direcionar mais à esquerda. Não. Agora, eu tenho minhas dúvidas sobre o quanto a esquerda vai engoli-la. Porque é o famoso teu passado te condena, sabe? Não conseguimos esquecer, não, amiga. Não conseguimos esquecer, não. Apesar de que tem um lado meu que faz... Tem um fato que me faz dar um pouquinho mais de crédito a ela, sabe o que é? Ela, como ministra do Planejamento, está conseguindo fazer a proeza de ser mais à esquerda do que o Haddad como ministro da Fazenda. Não, cara, eu acho que também assim... Cara, vamos ser sinceros, Sofia. Haddad, Alckmin e Tebet são 3 nomes da direita. O Haddad ainda tá dentro do PT, mas assim, as atitudes dele enquanto ministro mostram que ele tá à direita. E ela tem 2 atributos que eles não têm. Ela é mulher, ela é mais jovem, e a única desvantagem dela em relação aos outros 2 é que o Alckmin é mais conhecido em São Paulo. O candidato óbvio para mim, pro governo, se o PT pensa em estratégia para ganhar São Paulo, seria o Alckmin. Agora, logo atrás, vem ela, não vem o Haddad, eu acho. Sim, a questão é que o Alckmin, dificilmente ele vai querer concorrer. Ele tá bem, né? Tá de boa. Ele tá bem. E o Haddad eu também acho que não. Não, eu acho que o Haddad ele vai querer ficar com a coordenação da campanha e Senado. Uhum. Acho que é isso. Então, vai acabar sobrando pra Tebet. Dito isso, eu não sei se ela ganha. Eu acho que ela não conquistou a esquerda o suficiente e ela perdeu a direita. Ela vai de Ciro Gomes. Você acha que ela vai mal, então? Eu acho. A esquerda tá virando um negócio meio estranho. A não ser que ela consiga fazer aí uma proeza de reconquistar o agro. Mas eu acho que não consegue. Não sei, cara. É que, enfim, tem que ver. E São Paulo não é Mato Grosso do Sul, isso é fato. Agora, o que eu acho pouco provável ela tá meio no beco sem saída. Eu acho muito difícil essa hipótese aí que o Platô BR falou, dela ficar em Mato Grosso do Sul, ficar no MDB e só se contentar no Senado. Eu acho que essa opção já não existe mais pra ela. Não. Ela vai ter que mudar de partido. Não, e ela não consegue. E a gente tá falando aqui dela conquistar um governo, também acho difícil ela conquistar um cargo no Senado. E sobre a história dela no MDB, ela é grata ao pai. Os outros caras ajudaram porque quiser. Ela tá agora na melhor posição que ela poderia estar, na minha opinião, que é de ministra. Sim. Então, eu acho que ela pode, e daí essa é uma possibilidade real, ela pode concorrer a alguma coisa para perder e tentar voltar pro cargo de ministra depois. Eu acho que essa seria... E daí ela vai fazer olhando por essa possibilidade, ela vai fazer o que mandarem ela fazer. Ela vai fazer o que o Haddad fez. Vai fazer o que o Haddad fez. Agora, isso é o melhor pra ela, não é o melhor pra esquerda. Pra esquerda é melhor que coloquem alguém que realmente possa ganhar. Isso. Enfim, ficamos por aqui, Pedro? Ficamos entre centrão, agro. Que esquerda é essa, hein, gente? Pelo amor.
Pessoal que está assistindo ao vivo, a gente já volta a dar um tchauzinho para vocês.